Nós começamos hoje a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. É uma carta muito densa, talvez a carta mais difícil de São Paulo. E na liturgia nós não a leremos, obviamente, por inteiro, não teremos possibilidade, são trechos, são extratos da carta de São Paulo aos Romanos. Essa carta, já logo nos seus primeiros versículos, já nos mostra qual é o seu teor. Ele começa: Paulo, servo de Jesus Cristo, doulos de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como um mero empregado que veio para trazer um recado. Porque depois ele diz apóstolo por vocação. E apóstolo por vocação remete ao fato de que ele foi chamado para ser apóstolo no dia mesmo da sua conversão. Quando Nosso Senhor lhe disse que ele era um vaso de eleição para anunciar o seu nome aos gentios. Também ele se apresenta como servo e como apóstolo por chamado, para se contrapor àqueles que se auto-intitulam apóstolos e não foram chamados por ninguém. A palavra apóstolo significa enviado. Apostolé, enviar. E assim como a palavra missionário, vindo do latim, mittere, mandar, missus, que foi mandado, foi enviado, né? É a mesma palavra, apóstolo, missionário, enviado. Tudo isso ele é, mas porque Deus chamou. Não foi ele que se intitulou, não foi ele que se arrogou essa prerrogativa. Então ele diz, Paulo, o que Paulo é? Quem Paulo é? Em primeiro lugar, servo. Em segundo lugar, enviado. Enviado por chamado. Em terceiro lugar, escolhido. Foi escolhido. Na sua humildade, ele não se apresenta como alguém que foi planejado. Não, foi escolhido. Deus o escolheu. Escolhido para o Evangelho de Deus. Escolhido para essa boa notícia, esse anúncio de Deus. A palavra Evangelho, para nós hoje, é sinônimo de Novo Testamento, digamos assim, quando não dos 4 evangelhos. Mas a palavra evangelho, nos tempos em que o evangelho foi escrito, indica apenas a notícia boa, alvissareira, que chega, por exemplo, por parte da autoridade, do imperador, do rei. Então, por exemplo, quando os anjos da noite de Natal dizem um deles, né? Anuncio vobis gaudium maium, eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para nós, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele está carregando na forma o modo como os arautos,
nos tempos apostólicos, no primeiro século, agiam quando, por exemplo, traziam a notícia de uma vitória de guerra. Chegavam e diziam: eu tenho um evangelho para dar para vocês, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, uma grande notícia, uma grande alegria. Então ele foi escolhido para o evangelho de Deus, para levar essa boa notícia de Deus, que pelos profetas havia prometido. Na verdade, o texto grego diz que pelos seus profetas havia prometido nas Escrituras. Então ele se remete ao Velho Testamento, porque o Evangelho é a realização daquilo que no Velho Testamento se prometeu, e acerca do que se refere o Evangelho, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne. É muito interessante isso, porque ao evocar a descendência de Davi, em uma frase, São Paulo vincula Nosso Senhor a toda a tradição messiânica. Ele é o Messias porque o Messias deve ser filho de Davi, deve ser descendente de Davi. Mas ele diz segundo a carne. E isso é muito interessante. Diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne. Por que isso é muito importante? Porque, embora segundo a carne, Nosso Senhor seja procedente de uma genealogia que remonta a Davi, que remonta a Judá, que remonta a Abraão, e em São Lucas remonta até Adão, nele não há uma pessoa humana, ele tem a natureza humana. Mas ele não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Ele é Deus Filho. Portanto, essa pessoa divina, além da natureza divina, assume uma natureza humana. Mas essa natureza humana não tem uma espécie de dupla filiação. Porque a filiação pertence à pessoa do Verbo. E ali só existe uma pessoa. É a pessoa divina do Verbo de Deus. A filiação divina não é uma elevação da natureza. A filiação divina é uma prerrogativa da pessoa. E em Cristo há apenas uma pessoa. E por isso, Deus e homem, ele é o Filho de Deus. Ainda que proceda da semente de Davi segundo a carne. Autenticado como Filho de Deus com poder. Aqui essa tradução já está teologicamente explicada. Porque o que São Paulo está dizendo, em outras palavras, é que o fato de em Cristo se manifestar a dunamis divina, a força divina, o mesmo poder de Deus Pai, quando ele diz eu quero, acontece. Quando ele diz faça-se como acreditaste, assim se faz. Quando ele age, as coisas se transformam, exatamente porque nele há o sinal do poder de Deus manifestado, é que ele é autenticado. Em tudo que ele disse e em tudo que ele fez. Autenticado como Filho de Deus com poder.
pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos. Aqui nós temos uma menção à Trindade. E São Paulo diz que ele foi autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos. É muito interessante porque a ressurreição de Cristo é uma operação conjunta da Trindade, como todas as obras realizadas por Deus fora da intimidade divina. Então, Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder? Sim. Pelo poder do Pai? Sim. Pelo poder do Espírito Santo? Sim. As três pessoas divinas atuaram na ressurreição. Mas, como a ressurreição é a glorificação de Cristo, é, por assim dizer, o emblema da sua filiação divina, não há dúvida de que ele é verdadeiramente o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus Pai. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição é, por assim dizer, aqui salientada no seu aspecto pneumatológico, em relação ao Espírito Santo. Porque é missão do Espírito Santo glorificar Cristo. São Paulo diz isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ninguém pode dizer, Jesus seja maldito pelo Espírito Santo. Assim, também ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem por missão nessa terra, como diz Jesus no Evangelho de São João, tornar presente o que ele ensinou, colocar no centro a obra da cruz, fazer com que a mensagem seja entendida, assim como o Espírito Santo atuou na ressurreição, ele atua na ressurreição de todos os cristãos. É ele que nos faz nascer de novo, é ele que nos faz nos tornarmos uma feitura nova nas mãos do Senhor. É o Espírito Santo que age em nós. É por ele, por Cristo, que recebemos a graça da vocação para o apostolado. Aqui aparece pela primeira vez na carta aos Romanos a palavra charis, que no grego significa graça. A palavra charis significa um dom, um presente. Aquilo que em inglês se diz gift, o italiano se diz regalo. É um presente, é um dom, é uma outorga. Mas ela carrega em si nuances. Por quê? O que é um presente? Um presente é algo agradável. Então, graça também é a qualidade daquilo que se torna agradável. Então, por exemplo, quando o Evangelho diz que Jesus crescia em sabedoria e em graça, aqui a palavra graça não pode se referir à graça nos mesmos termos que se referem aqui a nós. Está se referindo à graciosidade, a encanto, a beleza, uma mulher graciosa, uma mulher bela. Por que isso é importante? Porque a graça pode ser vista a partir de duas perspectivas. De uma perspectiva material, ela é um dom.
Mas na perspectiva formal, ela é um dom que torna aquele que a recebe agradável. A teologia chama isso de gratia gratum faciens. A graça que nos torna gratos. Gratos no sentido de agradáveis a Deus. Ou seja, o homem, por si mesmo, não é agradável a Deus. Por causa do pecado original. Nós nascemos manchados de pecado e por nós mesmos nós não somos agradáveis a Deus. Mas por meio de Cristo, nós recebemos a graça. E essa graça nos torna agradáveis a Deus. Então, assim como o Pai, no batismo disse, este é o meu Filho amado, nele encontro todo o meu prazer, todo o meu contentamento. A graça nos torna agradáveis a Deus. Esse é o efeito primordial da graça, daquilo que nós chamamos na teologia católica de graça santificante. Ela nos transforma e nos torna realmente agradáveis a Deus. Os reformadores reduziram a graça ao seu aspecto material. Graça é um favor imerecido. Apenas o seu aspecto material. Sustentando que o homem permanece exatamente como antes. Mas isso não corrobora, ou não é corroborado pelas palavras da Escritura, como nós veremos. É por ele que recebemos a graça. O tema da epístola aos Romanos é a graça. É o grande tema sobre o qual São Paulo vai se debruçar, desenvolvendo melhor as ideias que estão na carta aos Gálatas. É por ele que recebemos a graça do chamado para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Qual que é a finalidade da vocação ao apostolado? É conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé. Essa expressão, obediência da fé, é uma expressão muito importante. Por quê? A fé consiste numa sujeição do nosso entendimento a Deus. E aquilo que Ele revela acerca de si mesmo. Essa sujeição do nosso entendimento a Deus não pode ser feita por nosso próprio esforço humano. É aqui que, por exemplo, os incrédulos tropeçam. Por exemplo, um materialista que diz, não, mas eu preciso fazer a experiência para depois saber que aquilo é verdade. Bom, se fosse assim, não seria necessário fé. Ou, por exemplo, esses dias via um vídeo da professora Marilena Chauí, professora da USP, dizendo, eu não me movo no âmbito da fé, porque eu sou filósofa, então eu me movo no âmbito da razão. Então eu não tenho que aceitar, eu tenho que descobrir, eu tenho que chegar à evidência, eu tenho que chegar à conclusão. Pois é, mas a fé realmente não é isso. É uma sujeição do nosso entendimento. Porém, é uma sujeição do nosso entendimento não contra a razão, mas naquelas verdades que não podem ser alcançadas pela razão. Pela razão, eu posso chegar à razoabilidade de que Deus existe. Mas pela razão eu não posso descobrir quem Ele é. Pela razão eu posso
chegar à plausibilidade de que o homem tem uma alma que sobrevive após a morte. Mas, pela razão, ele não pode prová-lo. Tudo isso é objeto de fé. Mas objeto de fé é muita coisa na vida. Por exemplo, quem me garante que quando você abre uma caixa de comprimidos e você toma um comprimido, aquilo ao invés de ser um remédio é um veneno? Alguém pode dizer, a bula. Quem garante que a bula está certa? A farmácia. Mas quem garante que a farmácia está certa? Ou que a indústria farmacêutica está certa? A ciência. Mas quem garante que a ciência realmente... Você viu, você fez a experiência, você foi lá, você conferiu. É uma fé. É uma fé. Quando você compra 1 quilo de feijão, você pega o quilo de feijão. Quem garante que tem 1 quilo ali? Ah, está escrito no saquinho. Tá, mas você pesou? Não, mas eu posso pegar e levar na balança e pesar. Mas quem diz que a balança está certa? A balança pode estar errada, pode ter sido fraudada ali. Ou seja, você tem que acreditar. Se você for um cético, né, absoluto, você não sai do lugar, porque quem me garante que esse chão aqui é duro? Quem me garante que não há um buraco ali de baixo e eu vou cair? Quem me garante que as coisas não vão desabar a minha cabeça? Ora, se nós usamos isso para as coisas que a nossa razão pode constatar, imagine para aquelas que transcendem a nossa capacidade de racionalizar. Então, a fé é uma obediência. Uma obediência, mas que não é uma obediência cega. Por quê? Quando eu dou o assentimento da fé, uma luz se acende dentro de mim. Como São Paulo dirá aqui nessa epístola, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito. Ou seja, quando você começa a crer, algo começa a se mover dentro de você. Aí o pessoal da neurociência diz, não, mas isso é porque você se entregou a um mito, e como você acredita no mito, o seu corpo reage ao mito. É verdade. Mas é apenas parte da verdade. Porque as coisas que acontecem a partir da fé são inexplicáveis. Por exemplo, como explicar a resposta a tantas orações? Porque assim, se a oração não desse certo, a humanidade já teria abandonado a oração há muito tempo. Porque na hora do aperto, até o ateu reza. Até o mais materialista, até o mais cético reza. A hora que a mãe dele está lá morrendo, diz, ai Deus, se o Senhor existir, por favor, salva minha mãe, perdoa os meus pecados. Até o mais incrédulo faz isso. E quantas vezes dá certo? Hoje eu mesmo via o testemunho de um homem que ele passou por um acidente de carro, era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Na hora que o carro caiu, ele disse, mãezinha, me salva. E aí ele ouviu uma voz, disse, vai para o lado de cá. Ele foi para o outro lado, pumba, caiu tudo, esmagou o lado em que ele estava. Depois ele foi resgatado. Ah, mas isso aí foi uma percepção que ele teve na hora, ele teve um déjà vu, ele teve uma espécie de insight antecipado. Tudo bem, você pode explicar desse jeito. A única coisa que você não me explica é qual é o nexo que existe entre a prece e a resposta. Isso que os crentes veem todo dia acontecendo. Os crentes, eu quero dizer nós, né? Porque crente é quem crê. Não estou me referindo aos protestantes. Ora, a obediência da fé gera em nós uma racionalidade superior, que ela se eleva a alturas que antes ela não podia alcançar por si mesma. É muito interessante que, quando Santo Anselmo diz que
Fides querens intellectum, a fé requer o intelecto. Ele está falando desse requerimento não somente porque a fé tem que ser explicada pelo intelecto, mas também porque ela o eleva para que ele mesmo compreenda a si mesmo de um modo mais perfeito. Hoje, ninguém quer a obediência da fé, todo mundo quer inventar a fé, né? Sempre tem um teologuito aí, safadinho, querendo inventar uma novidade, querendo descobrir alguma coisa, querendo criar um novo paradigma, ao invés de se recolher à maravilhosa obediência da fé, a santificante obediência da fé, que ela eleva o nosso coração, o nosso espírito a Deus. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Vós, chamados a ser alunos de Jesus Cristo, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, ou seja, chamados a ser santos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus Pai, isto é, da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, e de Jesus Cristo, na sua humanidade santíssima. Graça e paz. Por quê? Como diz ele mais adiante, o Evangelho é vida e paz. A vontade da carne leva o homem à ansiedade. A vontade do Espírito não. Como ela é despertada por esse presente divino que é a graça, muda a nossa natureza, nos transforma, nós passamos a querer coisas diferentes, coisas espirituais, ela nos leva à paz, à serenidade, à santidade, à quietude. Vejam quantas coisas estão escondidas nesses 7 primeiros versículos da carta aos Romanos. Que coisa maravilhosa. Parece apenas uma saudação, mas aqui por baixo se esconde uma revelação grandiosa, que nós possamos, portanto, entrar na revelação da palavra, para assim podermos dar frutos, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus, conosco e em nós.